E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que anuncia ao mundo a autoridade científica da Bíblia. Sabemos que a Bíblia é autoridade absoluta em teologia, em filosofia, mas muitos dizem que a Bíblia não é um livro de ciências. Que boa ciência se encontra na ciência naturalista, de Darwin, de Dawkins, do Big Bang, da evolução, e que cristãos deveriam, então, reconhecer que a autoridade sobre a origem do universo, sobre a origem da vida, está na ciência, e que temos, então, que reinterpretar Gênesis à luz da ciência, que Gênesis seria alegoria, que Adão e Eva não foram literais, que esses livros, então, teriam muito mais poesia do que fato. Será? Não, muito pelo contrário. Como você tem assistido, ouvido aqui nesses podcasts, a Bíblia e a Ciência, a Bíblia também é autoridade absoluta em ciências, com S, em várias ciências, inclusive sobre as nossas origens. A Bíblia é digna de toda confiança, de Gênesis 1:1 a Apocalipse 22:21. Gênesis é fato, é relato técnico, consistente, coerente, claro, cristalino, sobre as nossas origens, origem do universo, origem da Terra. E a Bíblia, então, vai contra esses compromissos que temos feitos com ciências de homens. Maldito o homem que confia no homem e absolutamente na sua ciência, principalmente sobre as nossas origens. E nesse podcast, o podcast 113, falaremos como que a natureza ecoa Deus. E o subtítulo é o caracol do cone que caça com arpões. Mas uma clara evidência de que Deus fez todas as coisas prontas pelo poder único e exclusivo de sua palavra. Nada de evolução. De fato, estamos evoluindo. Era muito bom e não é assim tão bom mais. Passa-se o tempo e nós temos involução, degradação da obra. Portanto, em Jó 12, de 7 a 9, os versículos que usamos como base dessa série, nós lemos: pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar informem. Quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que fez tudo isso? Então, a Bíblia já de pronto recomenda: não pergunte a Darwin, não pergunte a Dawkins, pergunte ao seu livro de biologia, ao seu livro de física, química, a evolução química, a evolução do cosmos. Pergunte à natureza e ela reconhecerá. Porque a natureza não mente, os animais não mentem, como os homens fazem muitas vezes. E o caracol do cone, eu descrevo no meu livro Fomos Planejados, são animais fantásticos, sensacionais, e eles ecoam a obra de um grande Deus. Você já imaginou quão difícil seria sobreviver para qualquer ser vivo se você fosse incapaz de lidar com a velocidade, agilidade, força e habilidade de seus predadores? E de sua presa também. Pense agora se seria possível um animal pequeno, rastejante, lento, de corpo mole e que leva nas suas costas a sua pesada casa. Será que ele poderia sobreviver em um ambiente repleto de animais velozes, ágeis, fortes e com habilidades natatórias incríveis? Como sobreviver sendo assim tão evolutivamente desfavorecido perante os vorazes predadores ao seu redor, e sem que você pudesse caçar suas presas? Seria morte e extinção certas, não seria? Claro que sim.
Mas nós temos um grupo de gastrópodes dos gêneros Conus, que são conhecidos como os caracóis do cone. São seres belos, magníficos, uma coloração chamativa e de uma engenharia e de uma química absolutamente insana de beleza e complexidade. Uma insanidade total. Bom, mas como esses pequenos animais marinhos, aparentemente tão inaptos, conseguiram e ainda conseguem sobreviver tão bem em um ambiente tão repleto de perigos? O segredo da sobrevivência desses mestres da pesca é principalmente um sistema incrível de armamento super eficaz e elegante. Que armamento seria esse, Marcos? Olha, pessoal, simplesmente esses seres, eles têm um sistema de caça com arpões. Pensa numa insanidade dessa. Sabe o que eles fazem? É absolutamente insano. Esses caracóis, eles sintetizam arpões com linha, tem um sistema de atirar esses arpões. O arpão atinge a presa, um peixe, um pequeno peixe, junto, pelo mesmo sistema, pela mesma linha, várias toxinas são injetadas na presa para que ela não esperneie demais e quebre a linha. Então ela fica praticamente imobilizada e ele puxa agora com essa linha o arpão que atingiu a presa, abre uma boca gigante, já pensou que vexame se ele não tivesse uma boca grande, e engole a sua presa. Esses animais são formados principalmente por músculos. Muitos de seus órgãos, como sua boca, são, portanto, bastante extensíveis, para que ele pudesse abrir a sua enorme boca. Eles podem, então, abocanhar suas presas muito grandes, conseguindo, assim, muito alimento em um alvo maior e mais fácil de acertar com seus arpões. Olha só, ele é pequenininho, mas a presa é imensa. Mas ele é feito de músculos flexíveis, uma boca gigante. Então, para que ele pudesse obter bastante comida, bastante energia, numa única pesca, então eles podem abocanhar presas gigantes. Possuem também um longo pé muscular para sua movimentação no fundo dos mares. E carregam sua pesada concha, o que faz os caracóis do cone se locomoverem muito lentamente. Então, essas características, você poderia pensar, nossa, já estaria extinto. Mas não. Por quê? O seu mecanismo de defesa e de sobrevivência caçando suas presas é absolutamente fantástico. Quando reparamos bem na fisiologia e morfologia finamente ajustadas desse animal, percebemos um ajuste morfológico também perfeito, em que cada um dos componentes está posto na posição certa, flexível, uma posição com os músculos que ajudam todo o sistema a funcionar, que se alonga até próximo à presa. Na hora de atirar o arpão, há todo um sistema para atirar esse arpão que se aproxima da presa. É chamado de um probóscide extensível, sistema fantástico. É uma tromba que está posta também à frente do seu corpo. Absolutamente incrível. Os caracóis do cone, portanto, são uma maravilha de sofisticação e tecnologia que habita o fundo dos mares. O veneno que é impulsionado no sopro chega assim até outro importante dispositivo para que possa carregar os arpões dessas toxinas. E ele, dentro dele, armazena cerca de 20 desses arpões prontos para o uso.
um ser absolutamente fantástico que confirma Jó 12, 7-9. Pergunte, então, aos caracóis do cone que habitam os fundos dos mares. Quem de todos eles, qual caracol do cone ignoraria que foi a mão do Senhor que fez todas as coisas? Mas uma grande instrução, dica da palavra de Deus: pergunte à criação e você obterá a resposta certa. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.